Nesse vídeo eu vou te ensinar diversos macetes que podem te ajudar demais em matemática no Enem. Se você não sabe o que é macete, são técnicas de cálculo que vão te fazer poupar tempo e energia na hora da prova. E a gente sabe que no Enem isso é primordial, né? Então essa aula ela vai ser bem técnica, tá? A ideia aqui é eu vou apresentar o macete, vou te mostrar como é que faz. E para cada macete vai ter pelo menos 2 exemplos. Então se você puder já vai resolvendo junto comigo. Mas aí a ideia mesmo é que você anote tudo, ao longo do ano você vá revisando, colocando em prática, claro, para que na hora da prova, se surgir a oportunidade, você utilize eles. Então a gente já começa com esse primeiro aqui que está na tela desde o início, que é a multiplicação por 0,1. Então multiplicar por 0,1 é o mesmo que dividir por 10. Vamos ver como isso funciona aqui nesses dois exemplos. No exemplo 1 nós temos 25 vezes 0,1. Então é bem simples, você pode simplesmente pegar esse 25 e dividi-lo por 10. E aí 25 dividido por 10 é igual a 2,5, tá? Então esse é o resultado que você encontra nessa multiplicação. No exemplo 2, a gente tem 120 vezes 0,1. Então você pode simplesmente pegar esse 120 e dividi-lo por 10, que vai dar 12. Esse é o resultado dessa multiplicação. O segundo macete é o da multiplicação por 0,01. Então multiplicar por 0,01 é o mesmo que dividir por 100. Dessa vez você divide por 100. Vamos ver como isso funciona nesses dois exemplos que estão aqui na tela já. Então, no primeiro, 750 vezes 0,01. Você pega esse 750 e divide por 100. Então, 750 dividido por 100 dá 7,5. Está resolvida a sua multiplicação. No segundo exemplo, a gente tem 1150 vezes 0,01. Então, você pega esse 1150 e divide por 100. E aí o resultado que você encontra é 11,5. Esse também é o resultado da multiplicação, tá? Logo de início, nesses dois primeiros macetes, você pode pensar o seguinte, mas aí eu só estou trocando uma operação por outra, porque ao invés de eu estar multiplicando, eu tenho que fazer uma divisão, é só uma troca. Isso ajuda em quê? Só que veja que a gente está dividindo por múltiplos de 10, né? Nesse primeiro caso aqui foi uma divisão por 10, nesse segundo caso é uma divisão por 100. Então, quando a gente divide por múltiplos de 10 é bem fácil, porque a gente só precisa deslocar a vírgula para a esquerda, e o número de casas que essa vírgula vai ser deslocada é o número de zeros que o múltiplo de 10 tem, né? Por exemplo, quando a gente divide por 10, a vírgula é deslocada uma casa para a esquerda, né? O número 10 ele só tem um zero. Quando a gente divide por 100, a vírgula é deslocada duas casas para a esquerda, porque o 100 ele tem dois zeros, e assim sucessivamente. Aí se você não tiver domínio disso, não se preocupa, porque eu tenho nos meus planos também publicar um vídeo com macetes de divisão. Não vai demorar muito não. Talvez, inclusive, quando você estiver assistindo esse vídeo, esse outro de macetes de divisão já tenha sido até publicado. Então confere aqui na descrição, porque assim que ele for publicado, eu vou adicionar o link aqui, tá certo? Possa ser que ele já tenha sido, não sei, mas fica até o final desse, depois você vai assistir o de divisão. Vamos agora ao terceiro macete de multiplicação, que é o da multiplicação por 0,2. Então, quando você multiplica qualquer número por 0,2, você pode simplesmente dividi-lo por 5. Veja como fica tranquilo isso daqui, ó. Exemplo 1. 65 vezes 0,2. Você poupa seu tempo, ao invés de você pegar essa multiplicação e montar e sair multiplicando e depois no final acabar somando, você pode simplesmente pegar esse 65 aqui e dividir por 5. 65 dividido por 5 é igual a 13. E aí isso daqui também é um macete de divisão, tá? Vai estar lá no vídeo de macetes de divisão. Esses cálculos aqui, esses resultados que eu estou chegando, nenhum deles eu sei decorado. Eu simplesmente digitei aqui a conta e coloquei para a gente resolver junto nesse vídeo. Então eu estou fazendo aqui de cabeça. Essa é a ideia, que você domine o cálculo mental. Então dividir por 5 tem um macete também. Tá no vídeo de macetes de divisão. Exemplo 2, 125 vezes 0,2. Pega simplesmente esse 125 aqui e divide por 5, que vai dar 25. Pronto, sua multiplicação está resolvida. Agora o quarto macete é o de multiplicação por 0,25. Então, quando você pega qualquer número e multiplica por 0,25, você pode simplesmente pegar ele e dividir por 4. Claro que vai ajudar muito mais se esses números forem múltiplos de 4, né? Que é o caso aqui dos nossos dois exemplos. Ó. No nosso primeiro, nós temos 16 vezes 0,25. Então, para facilitar a sua vida, você pode pegar esse 16, dividir por 4 e a resposta é 4. Então, sua multiplicação está resolvida. Do mesmo jeito, você faz aqui no exemplo 2, 36 vezes 0,25.
pega esse 36 e divide por 4, a resposta é 9, pronto, está resolvida a sua multiplicação, tá? É assim que funciona esse macete da multiplicação por 0,25. Vamos a mais um, dessa vez é o da multiplicação por 0,5, que quando você multiplicar por 0,5, você pode simplesmente pegar o número e dividir por 2, né? Esse aqui talvez seja o mais fácil de todos, porque dividir por 2 é encontrar a metade desse número, né? Então vamos ver aqui nesses dois exemplos como funciona. Exemplo 1, 10 vezes 0,5. Pega esse 10, divide por 2 e a resposta que você encontra é 5. No segundo exemplo, 28 vezes 0,5, pega esse 28, divide por 2 e você chega em 14. Pronto, as multiplicações estão resolvidas. Então, quando você multiplicar qualquer número por 0,5, você está encontrando a metade dele, certo? Então, você pode simplesmente dividi-lo por 2. Um outro macete, esse daqui também é bem interessante, é o da multiplicação por 5. Então, multiplicar por 5 é o mesmo que multiplicar por 10 e depois dividir por 2. Pode parecer complicado num primeiro momento, mas eu tenho certeza que se você colocar isso em prática, você consegue pegar a ideia aqui, tá? Isso aqui me ajuda demais. Então, ó, no primeiro exemplo, a gente tem 65 vezes 5. Então, um jeito bem fácil da gente fazer essa conta de cabeça. Pega esse 65 e multiplica por 10. Vou colocar aqui, 65 vezes 10 é igual a 650. E agora simplesmente encontra a metade desse número. 650 dividido por 2, 325. Pronto, sua conta está resolvida, tá? Isso ajuda bastante aí quando a gente vai fazer contas de cabeça. Aí no exemplo 2, 90 vezes 5. Pensa no seguinte, quanto que é 90 vezes 10? 90 vezes 10 é 900. Aí agora você pega esse 900 e divide por 2, que é igual a 450. Então, como eu falei, no primeiro momento pode ser que esse macete pareça um pouco complicado e assim, de pegar a ideia realmente é. Só que aí você não precisa necessariamente sempre escrever isso que eu estou escrevendo aqui agora, né? Você vai ver que com o tempo você vai aprimorar a habilidade de fazer isso de cabeça mesmo. Então 90 vezes 10, 900, 900 eu divido por 2, 450. Pronto, você chegou na resposta. Você vai ver que com a prática, com o tempo, isso vai se tornando automático, tá bom? Mais um macete aqui, esse aqui também é muito bom, muito interessante, é o da multiplicação por 10. Então, na multiplicação por 10, nós adicionamos um zero à direita. Porém, se for um número decimal, a gente desloca a vírgula uma casa para a direita. Então, a gente tem 4 exemplos aqui, a gente vai ver, claro, cada um dos casos, né? No exemplo 1 e no exemplo 2, nós temos números naturais, não são números decimais. Então, vamos ver primeiro como funciona para esses números naturais. A regra é bem clara aqui, é só adicionar um zero à direita desse número. Então, no exemplo 1, a gente tem 22 vezes 10. Adicionando um zero, a gente fica então com 220. Isso ajuda até no macete anterior, né? Multiplicar por 10 ajuda no macete anterior. 15 vezes 10, adiciona um zero e 15 vezes 10 é igual a 150. Então, pronto, bem tranquilo aqui, né? Quando a gente tem um número natural, multiplicar ele por 10. Agora, nos exemplos 3 e 4, a gente tem números decimais. Então, vamos ver como é que funciona. Aqui tem dizendo que basta deslocar a vírgula uma casa para a direita. E está correto, né? Então, no exemplo 3, 4,5 vezes 10, a gente desloca a vírgula uma casa para a direita e fica simplesmente com 45. Já no exemplo 4, a gente tem 7,75 vezes 10. Então, desloca essa vírgula uma casa para a direita e a gente fica com 77,5. Então, mais um macete aí que acaba ajudando bastante também. Como eu falei, ajuda até no macete anterior, né? Porque no macete anterior a gente precisa multiplicar por 10. E isso vai, claro, como eu falei, de novo, tá? Muita prática para que isso se torne automático na sua cabeça. Mais um macete é o da multiplicação por 9. Então, é o seguinte, ó. Multiplicar por 9 é o mesmo que multiplicar por 10. Você primeiro multiplica por 10, assim como a gente fez naquele outro macete. E depois você subtrai o número multiplicado. Isso aqui também é muito bom, me ajuda bastante, tenho certeza que vai te ajudar também. Então, olha o que a gente tem no exemplo 1, é 12 vezes 9. Então, naturalmente, a gente montaria a continha, resolveria ali as multiplicações, né, fazendo uso da tabuada, que inclusive é algo que você deve dominar, tá certo? Porque nem sempre os macetes vão salvar. Mas, nesse caso aqui, vai 12 vezes 9. Então, o que é que a gente faz? 12 vezes 10, que dá quanto? 120.
E aí agora você subtrai 12 daqui. Então vai ficar 120 menos 12. Isso daqui é igual a 108. Pronto. Sua conta está resolvida. E é algo que você, com o tempo, também vai começar a fazer de cabeça sem precisar estar colocando no papel, tá? Vai se tornar automático. Exemplo 2, 24 vezes 9. O que é que você faz aqui? Primeiro, 24 vezes 10 dá 240. E aí desses 240 você subtrai 24. Você acaba encontrando 216. Então pronto, está resolvido. A gente resolveu aqui duas multiplicações por 9 só utilizando macetes, sem precisar montar continha de multiplicação. Beleza? Um outro macete, esse daqui é semelhante, você vai notar a leve diferença, é o da multiplicação por 11. Então, quando você multiplica por 11, é o mesmo que multiplicar por 10 e depois você soma o número multiplicado. Então, qual que é a diferença? Na multiplicação por 9, a gente estava subtraindo o número multiplicado, né? Agora não, agora a gente vai somar. Então, vamos lá, vamos ver nos exemplos como isso funciona. 15 vezes 11. Então, primeiro você faz 15 vezes 10, 150. E depois você soma 15 a esse número. Então, 150 mais 15 é igual a 165. Pronto, sua multiplicação está resolvida. Nesse exemplo do número 2, a gente tem 32 vezes 11. Você pega 32, multiplica por 10, quanto que dá? 320. Coloca o 320 aqui. E agora você soma 32 a esse número. Então, 320 mais 32 é igual a 352. Então, mais uma multiplicação resolvida aqui, fazendo uso de macetes. Mais um macete é o da multiplicação por 100. Esse daqui é praticamente idêntico ao da multiplicação por 10, com uma leve diferença. Uma não, duas, né? Porque a gente está tratando de números naturais e números decimais nesses casos. Vamos ver que diferenças são essas. Ó. Na multiplicação por 100, adicionamos 2 zeros à direita do número. Lá na multiplicação por 10, a gente só adicionava 1. E aí, caso seja um número decimal, basta deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Na multiplicação por 10, a gente só deslocava uma. Agora são duas. Então, essas são as leves diferenças que a gente tem, né? Ao invés de a gente colocar um zero, a gente coloca 2. Ao invés de deslocar a vírgula apenas uma casa para a direita, a gente desloca duas. Então, assim como foi no macete da multiplicação por 10, a gente vai ver dois exemplos de cada. Nos exemplos 1 e 2, nós trabalharemos com números naturais. Então, começando aqui com 14 vezes 100. Então, muito simples. Você pega esse 14 e adiciona 2 zeros à direita, que vai dar 1.400. Multiplicação resolvida. E aí no exemplo 2, ó, 21 vezes 100. Você pega esse 21, adiciona 2 zeros à direita e você fica com 2.100. Multiplicação resolvida. Já no exemplo 3, a gente tem número decimal, assim como no exemplo 4 também. Então no exemplo 3, a gente tem 3,5 vezes 100. Então qual que é a ideia? Deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Porém, perceba que a gente pode acabar se confundindo um pouquinho ali, né? Porque a gente tem 3,5. Se a gente desloca a vírgula uma casa para a direita, a gente obtém 35. E depois, para onde vai essa vírgula? Veja, nesse caso, vamos por partes. Se a gente desloca a vírgula apenas uma casa para a direita, a gente fica com 35. Só que você vai concordar comigo que a gente pode escrever o 35 dessa forma aqui. 35,0. Então, desloque a vírgula mais uma casa para a direita e aí o resultado que a gente obtém, já vou colocar diretamente aqui, ó, 350. Já no exemplo 4, a gente tem 4,62 vezes 100. Então, desloca a vírgula 2 casas para a direita, bem simples, e o resultado que a gente obtém é 462. Então, anotou todos os macetes, resolveu todos os exemplos. Se ficou dúvida em algum, você pode comentar aqui embaixo. Ou você pode, você mesmo, criar alguns exemplos fazendo uso desses macetes para que você possa praticar ao longo do ano, tá? Claro, praticar e também revisar com frequência, porque aí você acaba não esquecendo e eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais na hora da prova. Outros vídeos serão publicados de macetes, como eu avisei desde o início, macetes de divisão, então talvez você esteja assistindo esse vídeo quando esse vídeo já foi publicado e o link vai estar aqui na descrição. E um outro vídeo de macetes também que eu pretendo publicar é o de macetes de porcentagem. Então, se esse vídeo já tiver sido publicado, vou adicionar o link aqui na descrição também para que você possa assistir como esse, porque eu tenho certeza que essas técnicas de cálculo aqui vão te ajudar demais e você vai virar mestre em cálculo mental. Pois bem, a gente chega ao fim desse vídeo, espero que tenha te ajudado.